Gente, conversando a respeito dessa série de mensagens que vem dialogando com o nosso coração, que é o sentido da vida. E hoje o nosso tema é a esperança para mim. Eu preciso trazer às nossas mentes há duas mensagens atrás, onde nós falamos um pouquinho a respeito da mudança da forma da humanidade enxergar a vida. Até o final da Idade Média, a humanidade enxergava a vida a partir da igreja. E naquele caso, a igreja católica era a igreja dominante e o mundo moderno era a Europa. Então, o que a igreja dizia, as pessoas faziam. Até que elas começaram a perceber que nem tudo que elas faziam davam certo no sentido de entender que Deus se agradava dos atos delas, ou do que a igreja pedia que elas fizessem. E aí começaram a questionar, viu, vocês estão falando para a gente fazer isso, mas está acontecendo tanta desgraça no mundo, surgiu esse questionamento. Aí a humanidade ela mudou o raciocínio, a forma de entender a vida. Então fala assim, não é mais o que a igreja diz, mas é o que eu penso a respeito da vida. E aí, a modernidade, que é essa fase pós-Idade Média, ela é marcada pela razão e pelo racionalismo. E ela começa a achar que o mundo e o universo é um relógio, onde as leis perfeitas da natureza casualmente se encontraram e tudo funciona com uma beleza tremenda. O pior disso não foi pensar somente nisso. O pior disso foi entender que o ser humano é um ser totalmente lógico e racional. E sendo lógico e racional, a gente só pode entender o ser humano somando ele assim, 1 disso mais 1 daquilo é igual a 2. Agora fala vocês para mim, vocês se conhecendo e conhecendo as pessoas à sua volta, você diria que o ser humano é um ser totalmente racional? Que só faz as coisas de forma racional? Se você pensa isso é porque você não está ouvindo as notícias que estão acontecendo aí, ou está vendo as coisas mais loucas que a humanidade está fazendo. Hoje eu estava lendo o jornal, hoje mesmo, eu li o jornal, aí li uma notícia que um pai não conseguiu reter o seu filho de 20 anos dentro de casa porque ele queria ir para uma manifestação. Não sei quem leu essa notícia, foi agora no feriado dia 15. Aí como ele não tinha autoridade sobre o filho, ele foi lá, sacou uma arma, matou o filho e se suicidou logo em seguida. Totalmente racional isso. O ser humano é um ser extremamente racional. Por que nós não podemos ser avaliados só pela lógica? Porque nós somos emoções também. E as emoções têm mais força sobre nós do que a nossa razão. Por isso que filmes apaixonantes são tão procurados, principalmente pelas mulheres, é claro, porque a paixão pelos homens é sobre bang bang, arma, tiroteio e tudo mais. Mas por que a gente gosta desse negócio? A gente gosta porque isso mexe com as nossas emoções, isso faz as coisas, as minhas emoções virem a flor da pele. Então nós somos passionais, as emoções alteram a nossa ação também. E nós somos seres com vontade própria. A não ser que alguém esteja fazendo algum curso para marionete aqui, você tem vontade própria. Você faz o que você quer. Faz umas semanas aí eu estava conversando com alguém a respeito assim do relacionamento que ele estava tendo com a sua namorada. E aí ele me perguntou, mas Cláudio, aquela é a menina que Deus escolheu para mim. Eu falei, quem disse isso? Você escolheu. Foi você que escolheu. Você olhou, mediu, coube na forma que você quis e escolheu. Agora assume a bronca. Agora você vai botar a culpa em Deus, que foi Ele que escolheu para você? E tem gente que coloca na conta de Deus. Aliás, nós temos uma facilidade tremenda de negar o arbítrio que a gente tem de escolher a vida. Ou a gente coloca nas costas de Deus, como costa larga, ou nas costas do diabo. O problema nunca é nosso. Mas nós somos regidos pela nossa vontade. E o problema da nossa vontade não é quando a gente está bem. O problema com a nossa vontade é quando a gente come a empadinha e quer colocar a culpa na azeitona. Putz, aquela azeitona é um caso sério. Mas eu venho observando, e eu tenho um hábito de observar pessoas. Eu tenho um hábito, e eu faço isso em tudo que é lugar, gente. É um negócio que vem comigo há muito tempo. Eu sento, parece que eu gosto de ficar escaneando o ambiente, não uma tentativa de julgar ninguém nem nada. Eu gosto de olhar as pessoas e os comportamentos que elas têm. Então, quando eu estou na esteira, na academia, eu estou lá vendo geral, o que está acontecendo. Eu estou sentado tomando café, eu estou vendo o que está acontecendo, e eu começo a perceber. E o que eu venho percebendo, salvaguarda de algum erro de conceito ou preconceito, é que o ser humano vem sofrendo cada vez mais de um vazio existencial.
As pessoas estão vazias, ou estão em busca da necessidade de algo para que dê significado à vida delas. Eu não sei, às vezes a gente conversa com as pessoas e parece que elas falam um monte de coisa e não dizem nada. Você sai de horas, com algumas pessoas, você sai de horas de conversa e você fica se perguntando o que deu essa conversa no final das contas. Às vezes eu olho o que elas escrevem aí nas redes sociais e não tem sentido nenhum. Quando a opinião não é muito rasa, ela é passional, ela é simplesmente voltada para aquilo que ela acha, sem pesquisa, sem conceito, sem fundamentação. Então eu acho assim, você olha as pessoas se agarrando nas causas mais estranhas. Eu não sei quem conhece um cara chamado Mark alguma coisa, que o cara simplesmente um dia ele falou assim, sabe o que eu vou fazer? Eu vou sair pelo mundo dançando. E essa história viralizou, todo mundo sabe o que quer dizer viralizou, né? Começou a criar volume. E aí se você achar o cara que dança ao longo do mundo, vai lá no YouTube qualquer hora, o cara que saiu dançando no mundo, você vai achar que ele fez a primeira vez em 18 países uma dança, gente, uma dança, que eu vou falar a verdade para vocês, viu? Nem meus sobrinhos de 5 anos dançam tão mal que nem aquele cara. Não tinha sentido. O negócio do cara era se sacudir, e aí daqui a pouco, você ia lá no vídeo, estava todo mundo se sacudindo ao lado dele, aquele sacode, aí você começa a perguntar qual é o significado disso. E eu vejo que as pessoas, na sua ausência de significado, elas buscam significado em qualquer coisa. Eu fiquei mais surpreso. Eu ia trazer esse vídeo, realmente não... Você acha, tem no YouTube. Quando ele falou assim, eu vou fazer isso de novo, uma empresa grande norte-americana falou, vou patrocinar isso. Aí eu fiquei de cara, eu confesso a vocês, falei, gente, o negócio sem sentido. Isso para mim só mostra que as pessoas estão cada vez mais sem significado. E eu acredito que há 2 sinais muito claros da ausência de significado, pela ausência de significado que as pessoas têm. O primeiro deles é que hoje, apesar de nós termos uma agenda lotada, fala a verdade, você chega numa roda de pessoas e fala assim, e aí, como é que tá? Pô, tá uma correria, cara. Não é assim que acontece? E aí, como é que tá a vida? Tá cansada, mas vai dar certo, a gente chega lá. Final do ano agora, então, é o assunto mais comentado em qualquer roda de amigos. Porque nós estamos vivendo um tempo de agenda. Eu vou falar, quem não está vivendo isso é alienígena, porque não tem outra coisa. A agenda nossa está muito louca, a gente está cheio de compromisso, a gente conversa com muita gente, entra muita informação na nossa cabeça, aí a gente não consegue gerenciar essa informação, a gente vai se perdendo nela. E a gente está num tempo assim, mas por outro lado, quando eu olho para o indivíduo, o cara está sozinho, solitário, não tem ninguém. Está ali sem expectativa nenhuma do amanhã, com quem que ele vai estar, com quem que ele vai conversar. Então, em contrapartida a uma agenda extremamente lotada, as pessoas estão mais sozinhas. Com toda a tecnologia, redes sociais que tem, que você fala daqui ao outro lado do mundo, apertando 2 botões no seu smartphone, as pessoas estão solitárias. Hoje, eu estava lendo uma reportagem, os artistas estão com uma nova moda. Não sei se vocês já viram essa moda deles. Eles começaram a abrir a casa deles. Aí eles fazem um canal do YouTube, aí daqui a pouco fala assim, agora eu estou cozinhando aqui um frango a passarinho. Aí vai lá. Aí daqui a pouco você abre outro vídeo, aqui é a fralda do meu filhinho. Olha que fralda legal que a gente usa. Aí daqui a pouco eu vou dar uma lição para você de como pintar a casa. Olha que coisa louca, as pessoas abrem a sua privacidade assim de uma maneira tão fácil, né? Mas eu falo assim, mas por que faz isso? Qual o sentido disso? Qual o sentido de eu saber o que está acontecendo na sua casa? A maneira que você cozinha o frango? Tudo isso, gente, só me mostra que as pessoas estão solitárias, sozinhas, precisando falar algo para alguém, ou então estão falando e as pessoas não estão escutando. E a gente tem a necessidade de ser escutado. Eu tenho essa necessidade de ser escutado nas minhas conversas, e nós estamos tão corridos nos dias de hoje que nós somos ouvidos e não somos escutados. Quem está me ouvindo? Quem conhece a dor do meu coração? Quem sabe realmente o que está acontecendo comigo? O outro sinal de que as pessoas estão vivendo um vazio existencial é que hoje existe um exagero prazeroso, hedônico, existencial,
de viver questões secundárias. Existe um prazer enorme da humanidade de viver coisas simples, de viver coisas que são assim, eu vou fazer isso para economizar energia porque eu estou muito cansado. E eu peguei um livro para ler, que até passei para a Francine, não sei se ela leu ou vai ler ou já leu, chamado Jesus e a Logoterapia. Depois eu explico para vocês o que quer dizer essa segunda palavra, onde o autor desse livro ele escreve assim: enquanto há algumas gerações passadas, as crises da humanidade eram facilmente classificadas pelas histerias, fobias, obsessões, etc., atualmente o sintoma mais comum da crise existencial, da sua crise existencial, caracteriza-se por uma sensação de vazio, causada pela monotonia da vida cotidiana e pela instabilidade de valores. Olha só os dois motivos que ele pontua. Hoje, antigamente você olhava para a pessoa e falava assim, aquela pessoa está com toque. Você olhava para aquela pessoa e falava assim, aquela pessoa está com TED. É TED que fala? Transtorno. Você olhava para aquela pessoa é histérica. Aquela pessoa é borderline. Hoje, o que você olha para as pessoas, parece que elas estão com tanto dessas coisas ao mesmo tempo, que elas estão vazias. E ele dá duas causas para que isso, dois sintomas para essa realidade. O primeiro é que, apesar de estarmos correndo muito, nós estamos vivendo uma vida monótona, não está? Eu não sei aqui quantos jovens já viveram aquela coisa, o que nós vamos fazer hoje? Não tem nada. As pessoas colocam no Facebook, não tem nada para fazer hoje. Qual é a boa de hoje? Eu preciso movimentar a minha vida, eu preciso fazer algo diferente. Onde que é a balada de hoje? A gente começa a juntar, Gil, você vai fazer o que final de semana? Porque eu tenho que fazer algo para sair um pouquinho da minha rotina, porque a minha rotina me machuca, a minha rotina está me incomodando. Então nós vivemos uma grande monotonia existencial. E a outra questão que é sintoma disso é a instabilidade de valores. Nós perdemos valores de quase tudo na sociedade. Nós perdemos. Aí você vai falar assim, não, Cláudio, nós não perdemos, nós atualizamos. Ou então os mais chiques vão dizer assim, nós fizemos upgrade. Família agora é um negócio assim, já não é mais daquele jeito. Verdade é um negócio assim, não é mais daquele jeito. E eu tenho algumas dificuldades com isso, como nós vimos na palestra passada, eu não vou voltar nesse ponto, porque o que eu vejo não é o problema da pessoa reclamar do que era, é que ela não propõe nada novo, que mude, que edifique. Ela reclama do que era, não faz nada para mudar, efetivo, viável, que dê solução, e pior, continua vivendo daquilo que o outro lá atrás produziu. Vocês já pararam para pensar isso? Aí eu acho lindo, aquelas reclamações do Facebook. Não, agora você não pode mais chamar as pessoas assim, tem que chamar daquele jeito. Falei, ok, e daí? Mas o que isso vai mudar na ordem do dia, efetivamente? Nós seres humanos, derrubamos a maioria dos valores importantes da vida. Tem alguns que ainda não toleramos, mas não estamos propondo nada. Quando a gente derruba os valores da vida, acontecem dois efeitos na nossa vida. Sabe qual é? O primeiro, a gente perde a noção daquilo que nos motiva. Se eu for perguntar hoje para você, o que te motiva? O que te motiva a viver? O que te impulsiona para frente? O que vai te fazer acordar amanhã na segunda-feira com todas as coisas que te esperam, boas e ruins, e continuar mantendo no seu sorriso, o sorriso no seu rosto? O que vai ser? Nós derrubamos os valores, não propomos nada positivo e perdemos a motivação de viver. Aí nós estamos vivendo que nem a historinha do indivíduo lá. A gente vive vendendo almoço para ter janta. E aí começa esse discurso, o importante é viver o agora, o importante é viver o hoje, o importante é o já. Além de derrubar os nossos valores, viver dessa maneira me criou um outro problema. Um outro problema. Nós perdemos a referência. Nós perdemos a referência. O problema de derrubar valores é que eles dão referência para aquilo que a gente vai fazer.
Agora, se isso não vale mais e eu não coloco nada que vale a pena, eu vou olhar para quem? Eu vou olhar para quem? Eu começo a viver num mundo extremamente egoísta, onde só vale o que eu penso, porque eu não tenho referência. Ah, Deus não é isso que está na Bíblia. Ok, então é o quê? Me dá outra referência. Família não é isso que vocês dizem. Ok, então ok, me dá outra referência. Me dá outra coisa onde eu raciocino. Quando eu perco os valores, esses problemas me levam para... Eu começo a me agarrar naquilo que eu posso. E olha só. Criamos paliativos para preencher o nosso vazio existencial. Tem gente que é viciada em endorfina. Todo mundo sabe o que é endorfina? Já ouviu, né? Metanfetamina todo mundo ouviu, né? Todo mundo assistiu Breaking Bad. Mas endorfina é um hormônio que dá prazer. É um negócio que dá bem-estar. E tem gente que é viciada nisso. Ah, Cláudio, como é que eu me vicio nisso? Eu Destrava a língua. Eu me vicio nisso, por exemplo, quando eu me vicio em sexo. Verdade. Viciados em sexo são viciados em endorfina. Porque ele precisa daquele prazer o tempo todo para poder encontrar bem-estar. Viciados em pornografia, a mesma coisa. Eu preciso daquilo o tempo todo para encontrar bem-estar. E quando não são as drogas que meu corpo produz, eu vou para as drogas que meu corpo não produz. Tanto as lícitas quanto as ilícitas. Eu vou para o Prozac. Eu vou para o número 1 da estatística aí, o Rivotril. Não adianta rir não, que é assim mesmo. É claro, eu preciso do bem-estar. Se eu não tenho referência nem valor, eu vou, sabe para onde? Para aquilo que me dá. Ou então eu vou para a bebida, eu não consigo passar um dominguinho sem encher a cara, ficar meio vermelhinho. É assim, não é? Se eu for para o ramo das ilícitas, ainda fica mais chique. Aí eu vou para o crack, eu vou para a maconha. Outro dia, ganhou o presidente dos Estados Unidos, eu não quero discutir sobre isso, pelo amor de Deus. Aí eu vi uma pessoa falar, ainda bem que liberaram a maconha na Califórnia antes dele ser presidente. Eu comecei a dar risada, gente. É verdade. Qual é o grande barato da maconha? Não é? E o cara que fuma, está em busca aqui. Não é do que ele quer agora, daquele primeiro prazer, nunca vai alcançar. Aí eu começo a pegar pesado, crack, metanfetamina, e aí vai, cocaína. Esse é o efeito, gente, da falta de referência e da falta de valores, porque nós nos viciamos em prazer, porque o que a gente precisava fazer para ter prazer, a gente não consegue dar mais conta. E aí vem a outra galera, que é viciada em trabalho. Porque ela tem tanto problema nas outras áreas da vida, que ela prefere ficar no trabalho. Pelo menos ali eu domino. E vem a galera também do viciado em perigo. Eu ia colocar aqui viciado em adrenalina, mas depois os estudos me esclareceram a mente e disseram que adrenalina não vicia, é o perigo que vicia. Aí o cara um dia tem que saltar de paraquedas, outro dia ele tem que cruzar a marginal com um carro a 160 km por hora, outro dia ele tem que se matar fazendo alguma coisa, ele está sempre colocando o corpo dele em estresse para receber doses excessivas de adrenalina, e o resultado disso, sabe o que é? Ele se vicia nisso, ele não desliga. Aí de dia ele toma Red Bull e de noite ele toma remédio para dormir. Porque o organismo dele já não se regula mais. Eu fui assim, sério mesmo, eu fui assim. Eu tive uma época na minha vida que eu tomava Red Bull para ficar acordado e remédio para dormir. Porque a minha cabeça tinha que ficar sempre girando. Eu fui assim, eu vivi isso. E esse negócio vai intoxicando o meu organismo, e quando eu vejo eu estou doente. E quando o Cláudio viu, ele estava doente. E aí vem o pessoal que começa a ser viciado em consumo. Agora começa, né? Tá chegando o Natal, 13º na conta. Aí fala, eu não sei com quem eu conversava. A gente estava vendo eu estava com os meninos lá em casa, o Bira e o Charaba, a gente pensando em algumas séries para 2017 essa semana. Aí a gente pensando assim, sobre que assuntos que nós devemos conversar com o Galpão em 2017. A gente já está começando a fazer isso em termos coletivos, né? Pensando junto. Ele falou assim, a gente precisa falar de consumo, Cláudio.
Eu falei, por quê? Rapaz, porque tem gente que não pode ver um cartão de crédito que o vermelho não estourou ainda. Não estou dizendo nem que esteja no azul, hein? Que o vermelho não estourou ainda. Ele precisa gastar. Não tem gente que precisa... Não, tem gente que não... Não é Jax, não é assim? Sobrou um pouquinho de crédito no vermelho, já é azul para o pessoal. Isso é um vício. Eu preciso consumir para satisfazer algo que eu não consigo consumir sozinho. E os viciados em redes sociais? Gente que senta nas cadeiras e nas mesas públicas e não largam do smartphone. É uma briga, eu sou assim também, gente, eu sou sincero. Mas não é ruim. Quando você está fazendo com os outros, você nem percebe. Agora, quando você está na mesa querendo conversar com alguém, a pessoa está assim. Né? Entenderam, né? Agora tem um que eu não posso nem falar. Porque eu me culpo diretamente. Outro dia eu conversava, acho que era, não sei se era no nosso grupo familiar, eu falava assim, gente, eu preciso sentar em casa, e a Cláudia sabe, ainda bem que a Cláudia dorme cedo, a Cláudia tem sono profundo, porque para eu desligar a minha cabeça da correria do dia a dia, eu preciso ficar vendo alguma coisa. Vocês percebem o tamanho do problema que nós seres humanos nos enfiamos? Nós não estamos dando conta mais de nós mesmos. Nós não estamos mais gerenciando a nossa vida de forma saudável. Nós estamos nos intoxicando de questões que nós mesmos produzimos. Vocês entendem isso? Eu enxergo isso na minha vida, vocês enxergam na de vocês? E aí nós vamos perdendo o significado das coisas principais da vida e nos amarrando a esse conjunto de questões menores, e quando percebemos, estamos vazios. Totalmente vazios para lidar com as pessoas, vazios para lidar com nós mesmos. Tem um autor chamado Viktor Frankl. Aliás, ele se auto-intitula no livro Em Busca do Sentido da Vida como prisioneiro 119 e 104. Viktor Frankl, ele viveu num campo de concentração nazista, ele era psicólogo e depois tornou-se psiquiatra, e ele parou para perceber que as pessoas quererem viver ou ter sentido na vida ou não dependiam daquilo que elas queriam crer. Ele começou a observar os prisioneiros judeus, daqueles milhares que morreram no campo de concentração, e ele começou a perceber que o que eles queriam crer definia exatamente o quanto eles iriam viver ou não. E ele conta uma história muito interessante nesse livro. Ele fala que os trabalhos de alto risco, os nazistas davam prêmios, tipo uns tickets. E esses tickets, eles trocavam por cigarro. A primeira coisa que se trocava nos campos de concentração era esse ticket por cigarro. Só que assim, os mais sábios, os que tinham maior expectativa de vida, eles pegavam e negociavam cigarro, porque cigarro era uma moeda mais cara do que ticket no campo de concentração. E eles trocavam o cigarro por sopa, por comida. Então, segundo o Franco, ele falava assim, que 12 tickets valiam 12 cigarros, que valiam 12 sopas. E sabe a hora que ele sabia que a pessoa tinha escolhido não viver mais? Quando ele parava de comprar sopa e ia fumar os cigarros. Foi o momento que as pessoas começaram a pensar, falavam assim, não tenho mais chance de viver nesse lugar. So your basic philosophy is that life has meaning under all conditions, but how easy is it when there's a sense of hopelessness, a sense of despair, to recognize this meaning? Let me confront you with a somewhat strange definition of despair. As I'm used to proclaiming is that despair can be explained in terms of a mathematical equation. D, capital D, equals S minus M.
what does it mean? Despair is suffering without meaning. As long as an individual cannot see any meaning in his or her despair, he or she will certainly be prone to, in its suffering, I wanted to say, no meaning in the suffering. He or she will certainly be prone to despair and, under certain conditions, to suicide. But at the moment they can see a meaning in their suffering, they can mold it into an achievement, they can mold their predicament into an accomplishment on the human level. They can turn their tragedies into a personal triumph. But they must know for what. What should I do with it? But if people, like so many segments of present-day society and population, cannot find any meaning whatsoever in their lives, cannot see anything meaningful, they more often than not have something to live by, or say at least enough to live by. They cannot see anything to live for. What is the answer to the question, why me? Why did this happen to me? The answer to such a question is nothing that a psychiatrist or any other type of a scientist can come up. But I would not share the opinion of, say, Jean-Paul Sartre, who said we have to accept and to shoulder courageously, heroically, the absolute meaninglessness of our lives. But what I think is rather that what we have to accept is the incapacity of our humanness, the incapacity to recognize the ultimate meaning in intellectual or merely rational terms. This is the only thing we have to accept. But still, we may believe in an ultimate meaning, but to lead someone, say a patient, to even the way for him to such a belief, to faith, is of course not the business or job to be carried out by a psychiatrist, but rather by a theologian. Viktor Frankl chegou à conclusão, vivendo aquela experiência desumana dos campos de concentração nazistas, de que aquilo que cremos define a respeito do que viveremos. E por mais que nós queiramos ser positivistas e crermos que, pensando positivo, a gente vai achar uma solução para a vida, ele chegou à conclusão que, no final das contas, todo ser humano bate na sua limitação. E hoje eu conversava com meu filho em casa a respeito disso, a gente num almoço filosófico em casa, falando de questões existenciais da vida, ele falou, o ser humano chega uma hora que ele fica em dúvida. Eu falei, não. A dúvida pressupõe que você tem opções ainda a escolher. O ser humano chega num ponto em que ele não tem mais opção mesmo. A opção diante de um câncer incurável, a opção diante da perda de alguma pessoa que seja muito querida, não tem opção diante de um rumo que tem que dar na sua vida. E aí o Frankl, ele fala assim, agora é a hora de você entender o seu sofrimento na perspectiva daquilo que você passa a crer. E eu vejo isso, por exemplo, nas palavras de Davi, quando no Salmo 42, ele, como Frankl, chega à conclusão de que precisamos essas respostas de por que coisas ruins acontecem comigo, e por que eu sofro tanto, e por que eu sou tão limitado, não são respondidas pelas ciências, elas só são encontradas em Deus. E Davi escreveu assim, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando entrarei e me apresentarei diante da face de Deus. Quando nós encontramos o limite da vida, necessariamente a vida nos impulsiona, necessariamente, a pensar que existe um Deus que tem as respostas que eu não consigo alcançar. E eu não sei se esse é o seu caso. Mas o que eu posso dizer e afirmar
que diante do vazio existencial do nosso coração, somente Deus pode dar sentido à nossa vida. Deixa eu mostrar uma conversa de Jesus com uma mulher que sofria um vazio existencial tremendo. Em João capítulo 4, Jesus estava com seus discípulos, não vai dar para ler o texto todo, eu vou falando de parte deles, fica aí para sua consulta em casa. Em João capítulo 4, Jesus estava com seus discípulos caminhando. E de repente Jesus toma uma direção inusitada. Eu vou para Sicar, na Samaria. E os discípulos estranham, porque para onde eles queriam chegar, aquele era o caminho mais esquisito para eles. Mas ele foi. E chegou em Samaria, Jesus parou na cidade de Sicar, do lado de um poço. E naquele poço, chegava ali uma mulher que sofria de isolamento social. Cláudio, como é que você viu isso nesse texto? Deixa eu explicar para você. Olha o que diz os versículos 6 e 7 de João 4. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Cláudio, ainda não consigo enxergar aonde existia alguém com problema de isolamento social e vazio da vida na questão dessa mulher. A questão não se explica no texto, mas na cultura daquela prática de buscar água no poço. Porque o horário de se buscar água no poço não era meio-dia. O horário de se buscar água no poço, naquele sol escaldante, era na parte da manhã. Então, de manhã, as mulheres todas iam para o poço buscar água. E imagina a grande rede social que era aquele poço de Jacó. Outro dia eu ouvi uma expressão assim, lá em casa também, fala assim: nossa, você fala mais do que a mulher que perdeu, do que a lavadeira que perdeu o sabão na beira do rio. Sabe isso? Já ouviram essa expressão? Nunca tinha ouvido. Há poucos dias eu estive no Guarujá. E eu não sei se no Guarujá vocês sabem que existe uma fonte chamada Tororó. Já ouviram falar dessa fonte? Já? Tem no Guarujá essa fonte. Sabe que música cantavam naquela fonte? Fui no Tororó, beber água não achei, achei linda morena, que no Tororó deixei. Porque havia-se, como houve na nossa cultura, havia-se no tempo de Jesus uma grande reunião social que era mais importante do que buscar água no poço. As mulheres conversavam, dialogavam, falavam dos problemas da cidade, falava-se mal da vizinha. Eu não tinha Facebook, então a gente fala aqui mesmo, e marcava para comer bolo, aquela coisa toda. E essa mulher, ela não participava daquele momento, porque ela não se sentia bem com ela mesma para estar numa rede de diálogo igual a essa. Aí ela ia meio-dia, quando o sol estava alto, naquele momento em que ninguém ia no poço tomar água, pegar água. Mas quem estava ali esperando ela? Jesus. Quando Jesus chega no poço, ele apresenta-se para ela como aquele que supriria esse vazio existencial. Porque a mulher pega água e Jesus pede água para ela. Aí a mulher estranha primeiro porque Jesus conversa com ela, não vou explicar isso hoje, e depois ela fala assim, viu, mas Jesus fala, eu vou te dar uma água que vai suprir todas as necessidades da sua vida. Aí a mulher fala assim, você não tem nem balde para pegar essa água, como é que você vai me dar essa água? Aí Jesus responde dessa forma para ela, que está no versículo 10, se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido, e ele lhe traria a água da vida. O que Jesus está falando, que ele é aquele da parte de Deus, capaz de suprir a nossa vida, as necessidades da nossa vida de forma tão profunda, que nós não teríamos mais sede existencial pela vida. Jesus também vai falar para ela, nos versículos 13 e 14, o seguinte, quem beber dessa água que ele tem para dar, quem beber dessa água que ela está buscando no poço, terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte a jorrar
para a vida eterna. A água que Jesus tem para dar para a gente, ela muda o significado da vida. Vocês lembram dos problemas que eu falei? Eles nos prendem e tentam nos satisfazer a questões terrenas necessárias. A água que Jesus tem para dar, ela projeta o significado da nossa vida para outra dimensão, para outra realidade, para a eternidade. O que Jesus está falando para a gente é que se nós entramos aqui hoje com sede espiritual, porque de alguma forma em nosso coração há um vazio existencial, ele está dizendo que ele não é o Cláudio, nem mais ninguém aqui dentro, que ele é capaz de matar a nossa sede e mais, fazer transbordar esperança na nossa vida. Naquela mulher havia uma necessidade tão grande, de abrir mão daquilo que ela se agarrava, que não estava sustentando o coração dela, que ela vira para Jesus e diz assim: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede e nem precise voltar aqui para tirar água. Me dá essa água que vai me tirar a vergonha de estar aqui nesse horário difícil. Me dá essa água que vai encher o meu coração e vai fazer eu me sentir plena. Me dá dessa água que vai me dar motivo e motivação para acordar na segunda-feira e enfrentar a vida. Me dá dessa água. Só que Jesus falou que antes dela receber dessa água, ela precisaria mudar a percepção dela da vida. E aí Jesus, ele foi cruel. Ele foi cruel num bom sentido. Ele foi na ferida. Olha o que ele fala para aquela mulher. Tá bom, você quer realmente beber dessa água? Então vai lá e busca seu marido. Você quer realmente beber dessa água? Vai lá e busca seu marido. Aí ela falou assim, peraí, mas eu não tenho marido. Aí Jesus, no versículo 18, complementa a frase dela. É verdade. O fato é que você já teve 5. E o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Você sabe o que Jesus estava falando para aquela mulher? Larga, então, daquilo que te aprisiona. Porque aquilo que você muitas vezes julga que vai te libertar é o que está te mantendo preso. Agora pega essa fala de Jesus e coloca naqueles vícios que nós vimos agora. O que está prendendo a sua vida, que não está permitindo que o seu coração receba da água da vida que Jesus tem para te dar? Quais vícios? Quais pecados? Ao que você está se agarrando nessa vida que está represando os verdadeiros valores da vida para você? Lembra dos vícios? Quer que eu volte lá? E comece a enumerar cada um deles? Jesus falou para aquela mulher: você quer viver uma vida nova? Larga a velha. Você quer viver uma vida nova? Abre mão daquilo que você é viciado em fazer. Abre mão dos prazeres dessa. Ah, Cláudio, mas eu tenho que me alegrar. Não, Jesus não está falando que você não deva ser alegre. Jesus está te falando que você tem que abrir mão daquilo que está te amarrando a vida, que está prejudicando o seu relacionamento com Deus, que está prejudicando o seu relacionamento consigo mesmo, que está prejudicando o relacionamento com as pessoas, que está prejudicando o seu relacionamento em casa. Abre mão disso. Porque se você não abrir mão daquilo que represa a sua vida, jamais você vai experimentar a água que inunda e transborda a sua vida.
Jesus foi na veia. E é por isso que Viktor Frankl ele vai falar assim, que liberdade é a liberdade de assumir uma posição perante as condições, mas não é se livrar-se das condições. Tá difícil? Tá. É ruim fazer isso? É. É difícil se libertar disso? É. Mas na hora que você optar por se libertar, você vai viver uma vida de forma mais livre. E aquela mulher, ela reconhece em Jesus aquele capaz de transformar a sua vida. Olha o que a mulher disse para Jesus agora, e gente, percebam que magnífico. Disse a mulher: eu sei que o Messias, aquele que vem libertar a minha vida, isso que ela quis dizer para ele, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Eu sou o Messias. Jesus é o Messias. Jesus é aquele que pode dar sentido na sua vida. Mas primeiro você precisa abrir mão do que você acha que está dando sentido e está tirando de sentido. Jesus pode abastecer o seu coração. E a parte mais linda desse texto e dessa caminhada com Jesus, com essa mulher, é que ela não se contentou em se libertar. Olha o que ela fez, gente. Então, deixando o cântaro, a mulher voltou para a cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tem feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Eu acho engraçado hoje em dia que as pessoas até entendem e até se colocam aos pés de Jesus para que ele liberte a vida delas. Mas depois que Jesus faz alguma coisa por elas, elas guardam para elas. É meu. Jesus é meu. Essa mulher não fez isso. Na hora que ela percebeu que ela tinha que largar a mão daquilo que prendia a vida dela e que ela tinha que entregar o seu coração para Jesus, porque ele iria fazer transbordar a vida através dela, dando um significado ao seu vazio existencial, ela não se conteve em reter aquilo, ela foi contar para os outros. Venham, porque aquele que me libertou pode libertar vocês também. E nós não fazemos isso. A gente começa a cantar musiquinha para Jesus, a gente começa a falar que Jesus é um carinha lindo e legal, mas a gente não conta para os outros que ele pode fazer isso por eles. A libertação da vida daquela mulher conduziu ela à missão da vida dela. E ela não se conteve quando Jesus começou a deu um novo sentido para a sua vida. Eu sei. Cláudio, você não sabe o quanto isso é difícil. Aí eu te pergunto, você já tentou? Você já tentou? Realmente tentou? Em certo momento, Frankl chegou à conclusão que o problema para sentir-se vívido não está nas circunstâncias à nossa volta, mas na forma que definimos elas a partir daquilo que cremos. Outra vez. Em certo momento, Frankl chegou à conclusão que o problema para sentir-se vívido não está nas circunstâncias à nossa volta, mas na forma que definimos elas a partir daquilo que cremos. Deixa eu terminar te fazendo algumas perguntas. Está sentindo a vida vazia?
chegou aqui hoje assim, sentindo a vida vazia, você está definindo a sua vida a partir do quê? Do seu problema ou daquilo que você quer? Está sentindo que não tem mais saída para a sua caminhada? Você está avaliando a vida a partir de quê? Do muro ou da parede que está na sua frente, ou do que você realmente quer? Está sentindo a vida ir embora e achando que não tem mais esperança para você? Que tal colocar esperança em Jesus mais do que em você? Essa noite eu quero convidar vocês a, juntamente comigo, abrir mão daquilo que vem bloqueando a sua vida, como os problemas daquela mulher, e simplesmente se permitir que Jesus, que é a água da vida, inunde o seu coração e lave definitivamente tudo aquilo que você acha que está te libertando, mas na verdade está te aprisionando. E deixar que Ele transborde através de você. Caminha pelos seus problemas, testemunhando a quem você crê. E faz mais um pouquinho, vai, essa semana. Conta isso para os outros. Venham. Venham que eu quero mostrar em quem eu creio. Vamos abaixar nossa cabeça?